Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um 4V. Hoje estamos aqui com Vinícius da Presença, também do 4V, e a nossa amiga Vanessa, aqui do Diálogos do Sul, para a gente conversar sobre uma situação que tem ocorrido no Brasil, que a gente batizou de guerra suja, tá? Guerra suja porque tem usado umas táticas do que hoje em dia nas universidades está se chamando guerra híbrida, né? Onde se atacam milhões de pessoas com mensagens de propaganda enganosa e, ao mesmo tempo, se pretende desestabilizar não somente o país, né, no caso o Brasil, através da campanha dessas eleições, mas também toda a região. Então a gente vai fazer uma análise breve das eleições que vão rolar nesse domingo, né, dos atos que estão tendo por conta dessas eleições, todos os ataques também que muitas militantes têm sofrido, e a gente vai ver a repercussão que as eleições do Brasil estão causando mundo afora, principalmente aqui na América Latina. Fica com a gente, não desliga não. Muito bem. A primeira pergunta eu vou fazer aqui com a Vanessa sobre essa questão da guerra híbrida, né, que estão falando tanto agora, que é essa nova tática, vamos dizer, de dominação imperialista, né, desde os Estados Unidos, para controlar regiões onde, por exemplo, aqui na América Latina, a gente tem visto nas eleições do Brasil uma chuva, né, de mensagens através de SMS, WhatsApp, para desinformar as pessoas, confundir, né? Por exemplo, hoje em dia estão se criando vários sites espelhos dos principais páginas, né, como, sei lá, Quebrando Tabu, Catraca Livre e outras. E através dessas páginas, assim como desses canais de WhatsApp, que também têm sido feitos com números estrangeiros e SMS, né, patrocinados com caixa 2 de campanha, no caso a gente está falando do Corruptonaro, né, tem se inaugurado uma nova forma de propaganda que a gente considera como uma espécie de propaganda quase que de guerra, porque é muito parecido com a comunicação que se usa em países que estão sofrendo conflitos, né? Então dá um ar não só militarizado para a comunicação, senão que de muita mentira, de muita propaganda enganosa, de muita desinformação. Então eu queria perguntar para a Vanessa primeiro, o que que ela acha sobre essa questão da guerra, se é uma guerra suja, se não é uma guerra suja, depois eu fazer essa mesma pergunta para o Vinícius, e o que estão comentando aí, Brasil afora, né? Mundo afora, sobre essas eleições aqui no Brasil. Boa noite a todas e todos. Primeiro que eu acho que não tem nem como a gente ter dúvidas sobre o fato de que é uma guerra. E eu tenho usado nas análises que me pedem por aí a seguinte comparação. Enquanto a campanha da esquerda, do Haddad, a própria campanha do Ciro, estava lutando com o que a gente tem, os mecanismos que são conhecidos, que a gente pode até classificar do rudimentar diante do que a gente está vendo o Bolsonaro fazer, a gente está lutando com paus e pedras, eles estão com mísseis teleguiados, porque nem sujar as mãos eles sujam, nem de pólvora eles estão sujando as mãos. Então, assim, por que chama guerra híbrida? Ou guerra de quarta geração? Aí tem vários nomes que quer dizer a mesma coisa. Porque eles atuam em várias frentes, então é pulverizado. A gente não consegue ver onde é que está o inimigo. Quando a gente consegue se mobilizar para atacar de um lado, eles já estão em várias outras frentes. Isso acontece com as fake news no WhatsApp. Então, como é que é isso? Como o WhatsApp ele é criptografado, ou seja, a gente não tem como ver o que está passando dentro de um grupo, quem está fora do grupo, eles estão disseminando um monte de mentiras falsas. Isso é desde, sei lá, o fato da Manuela, que foi uma... Putz, ela foi super vítima dessas fake news, que colocaram ela... relacionaram ela com a questão do aborto, coisas muito pesadas, quando ela é mãe de duas crianças, uma menina de, eu acho que a Laura tem 3 anos, e um rapaz que é enteado dela que tem 10 ou 13. Então vincularam ela com essa coisa, colocaram várias fotos dela super vulgares, fotos manipuladas em Photoshop e tudo.
Só que quando isso sai à luz, ou seja, quando isso sai do submundo do WhatsApp e chega, não sei, no Facebook, algum lugar que é público, e aí então a campanha do Haddad, da Manuela, pode reagir, já é tarde. Milhares e milhares de pessoas já viram, já compartilharam e já se convenceram daquilo. Então, quando essa campanha sai para responder aquilo específico, já tem milhões de outras campanhas, de outras coisas. A própria questão do kit gay, isso circulou muitíssimo nas redes, em vários lugares. As pessoas acreditaram realmente. Porque não é só uma pessoa que fala, né? Isso vem num grupo de WhatsApp, aí uma pessoa que é um amigo compartilha, as pessoas têm muita confiança em quem é amigo, em quem você conhece. Então ela fala, não, mas eu vi um amigo que eu confio, e ele compartilhou isso, ele não ia compartilhar mentira, ele não ia me enganar. Então, isso vai sendo compartilhado, as pessoas começam a acreditar naquilo por uma propaganda que foi, inclusive, ficou famosa, esse modelo de propaganda, durante o próprio nazismo, que é essa história de se você repete uma mentira 100 vezes, ela se torna verdade. Então eu vi uma vez, eu vi outra, eu vi o pastor da igreja falando, eu vi, não sei, num site, que essa coisa do site também, você tem vários sites que parecem confiáveis, mas que na verdade são disseminadores de fake news. E aí então a pessoa acaba acreditando naquilo. Quando por fim o TSE vem e determina que aquela notícia é falsa e que ela tem que ser retirada do ar, o estrago já foi feito. Então assim, são várias as estratégias de segmentação também. Então a mensagem que chega para mim não chegou para ele. E aí aquela história, a gente lembra que antes da eleição, período antes da eleição, tinha um monte de jogos divertidos no Facebook, né? Então, clica aqui e veja como sua cara vai ficar quando você tiver 80 anos, os testes. Como vai ser seu filho? Quem vai ser, qual o famoso que você vai namorar? Mano, um monte de teste engraçado. Brasileiro adora coisa engraçada, adora teste e tal. A gente fez todos os testes. Com isso, eles mediram o nosso humor, eles descobriram qual é a nossa tendência política. E aí eles segmentaram essas informações. Então, pra mim, provavelmente não chegou nada, porque... Mas, para as pessoas, sei lá, que são evangélicas, chegou um tipo de informação, para as pessoas que são católicas, outro, para as pessoas negras, outro. Segmentado. Tudo muito segmentado. E isso é mais difícil ainda de atuar, porque são milhões de mensagens diferentes para cada grupo. Como que eu vou responder isso? É impossível. Olha quanto dinheiro foi manipulado aí. 12 milhões, só que a gente sabe de um caso, de uma empresa que era contratada. Quantas, ou que seria contratada agora para o segundo turno, quantas foram contratadas no primeiro turno, quanto dinheiro foi manejado com isso, entendeu? Dinheiro ilegal, porque foi caixa 2, porque não foi declarado, e dinheiro dado por empresas que está proibido desde 2016. São 2 crimes aí, nitidamente, que a campanha do Bolsonaro incorreu. Então, enfim... Esse é um resumo mais ou menos do porquê essa é uma guerra híbrida e porquê essa é uma guerra suja. Aí eu acho que é melhor ele aportar um pouco, depois a gente fala da região, pode ser? Porque senão fica muito longo. Concordo plenamente com o que a Vanessa disse. Além dessa questão, né, temos várias variáveis, né, por exemplo, região, né, mensagem para pessoas que viviam no estado do Nordeste é uma coisa, idade... É muito avançado isso. E essa questão do amigo, né, a pessoa confia plenamente muito mais no amigo do que, por exemplo, do que vai aparecer na TV até, né, porque a TV tem um certo distanciamento, né. Eu acho também que as pessoas elas devem começar a se preparar também para se proteger, para proteger seus dados, ficarem espertas com os testes, né? Tinha aquele teste famoso de, acho que era mudança de gênero, né? Claro, todo mundo fez. Como você é do gênero oposto, e um monte de gente fez, aquilo compartilhou, viralizou e capturou muitas informações das pessoas. E isso é um risco, né? Porque isso é uma invasão da privacidade das pessoas. E primeiramente é importante dizer isso, né? Que quando nós estamos preenchendo um formulário na internet, nós corremos esse risco, né? E isso é uma prática abusiva, né? Uma prática abusiva, uma prática ilegal, né? Então foi uma guerra, né? Uma guerra eleitoral que foi feita de uma forma totalmente suja, né? E que as autoridades brasileiras elas pouco fizeram, né? Pouco fizeram para conter isso, coisa que já estava acontecendo de uma forma descarada, né? Todo mundo estava vendo que tinha problemas com a questão do Facebook, todo mundo estava ciente da questão do WhatsApp, e coisas que aconteciam não somente nas eleições de 2018, né? Nós, por exemplo, podemos citar aqui o caso, né, de várias fake news, de várias coisas que aconteciam, por exemplo, no caso da Marielle, né, que tinha uma enxurrada de fake news e aquilo ali que foi disseminado via Facebook, via WhatsApp, e
já havia sinais, né? Ninguém pode dizer que, não, nós somos surpreendidos. Não, né? o TSE disse, né? Mas é uma loucura, né? Sim. E as pessoas, elas devem começar a ter mais cautela, por exemplo. Tem o WhatsApp, mas também tem outras formas de se comunicar. Né? Quais são as outras formas? Será que a gente não poderia baixar, por exemplo, Signal, né? Que é um outro aplicativo que é muito mais seguro do que o WhatsApp? Será que a gente não deveria prestar mais atenção quando a gente estiver, por exemplo, num shopping ou numa estação de metrô e entrar no Wi-Fi, aquele Wi-Fi gratuito e público? A gente não está se expondo, né, à ação de pessoas que tenham interesses maliciosos, né? Mas é uma preocupação quando nós vamos entrar em algum site, né? E, por exemplo, tem muitos sites que são falsos, né? Como o Gunter pontuou aqui, que se aparentam como o Facebook, aparentam como a página do banco. Avast, falsificar o site Sim. da Avast. E a pessoa preenche ali os dados e é roubado. Então é uma questão da segurança digital, é uma questão de atualidade, é uma questão que nós estamos vivendo e que as pessoas elas devem começar a pensar em como se proteger, como proteger minha privacidade, como vocês podem proteger sua privacidade. Por exemplo, a questão das câmeras nos celulares, né? Isso daqui não precisa de espião, né? CIA. O que é a CIA, né? Hoje em dia com câmera em celulares, um monte de gente com celulares e microfones, você consegue microfone, uma facilidade de captura de informação gigantesca, né? Então, são todos os detalhes que às vezes se passa despercebido, que eu acho que as pessoas de modo geral deveriam ter um pouquinho mais de preocupação. Antes de prosseguir, tem alguns comentários aqui da Silvânia Tatajuba, comentando que a explicação foi maravilhosa e foi exatamente isso que vamos acontecer. É também o que a gente acredita. E tem da Marisa Rezende falando que quero paz, voto em Haddad. A gente também quer paz e a gente está fazendo campanha pelo Haddad, sim. E não preciso nem explicar muito porquê, né? Se a gente quer democracia, a opção que a gente tem nesse segundo turno é o Haddad. Mas voltando ao ponto, né? A gente tem comentado que tem dois grandes crimes, né, que o Bolsonaro incorreu para fraudar essas eleições. E a gente já está avisando antes mesmo da eleição acabar, né? Isso já foi bastante público e notório, né, que está rolando uma fraude. E em dois níveis. Tem a fraude da propaganda enganosa, feita de forma massiva. Não importa o meio, poderia ter sido pela televisão, poderia ter sido pelo rádio. A única questão é como o WhatsApp é mais difícil dos tribunais controlarem, então eles escolheram esse caminho, né? Mas poderia ter sido por qualquer outro meio. Mas você tem um caso de propaganda enganosa massiva para milhões de pessoas, né? E você tem um problema de financiamento eleitoral, né? Também fraudulento. Caixa 2, né? É caixa 2, mas assim, dinheiro que ninguém sabe a origem, ninguém sabe nem ainda o valor exato, né? Do quanto que isso foi feito. O que se sabe até agora é de 12 milhões, por exemplo, da Avan, que é uma coisa mais sabida, digamos, né? Mais pública. Mas voltando ao ponto, além desses dois crimes, já vinham acontecendo alguns fatos, como por exemplo a greve dos caminhoneiros, onde se habilitaram esses circuitos de WhatsApp. Talvez a gente não percebeu porque era um submundo, mas ali já foi orquestrado através esses grupos começaram a ser ativados, digamos, esses grupos no WhatsApp, começaram a ser ativados massivamente através de robôs nessa época da greve dos caminhoneiros e continuaram ativos até agora, na época da eleição. Isso explica, em grande parte, a grande reviravolta que aconteceu nessa eleição que ninguém sabia explicar, né? Agora isso ficou bem claro. O ponto primeiro, né? Como as pessoas dos outros países estão vendo isso, o que estão falando, eu acho que isso é importante porque a gente não pode ter ilusão que isso vai ficar aqui só no Brasil. Válido lembrar que o Castro, que é uma espécie de Bolsonaro que tem lá no Chile, já veio e se reuniu com o Bolsonaro semana passada, e assim como ele tem uma série de pessoas meio neonazistas aí de diferentes países, né? Pessoas de extrema direita com tendências autoritárias e fascistas se reunindo para copiar a mesma metodologia, né? O pessoal está bem assim assanhado com isso. E precisa ver, por exemplo, antes de ver também a nível interno, como os diferentes países estão reagindo, o que estão falando, né? Não sei se vocês têm acompanhado alguma coisa nesse sentido, querem comentar? A região, assim, se a gente pega em termos de América Latina, o mundo inteiro está acompanhando, assustadíssimo o que está acontecendo aqui. Porque o que a gente está vendo é o nascimento do fascismo. A gente estudou isso nos livros de história, porque
enfim, quem tem menos, só quem tem mais uma idade mais avançada é que realmente vivenciou isso. A maioria de nós que estamos aqui e que está assistindo, viu isso nos livros de história e em vídeos e tal. E a gente está vendo como é que nasce o fascismo. É uma coisa, um experimento até, assim, bastante interessante em termos sociológico e antropológico. Então o mundo inteiro prestando atenção, assim, não é Copa do Mundo, mas a gente está sendo manchete em tudo quanto é jornal, editorial do New York Times. As pessoas descobriram o Bolsonaro agora, né? É uma Depois loucura. Turno. É uma loucura. Assim, as pessoas olham e falam, cara, o que está acontecendo no Brasil? Mas, enquanto em vários países na Europa, isso pode ficar um pouco até folclórico, porque o que a gente é para eles é isso, um tanto quanto folclórico. Para além do futebol, tudo que se sabe do Brasil agora é que a gente tem um candidato fascista que pode ganhar as eleições. Antes eles sabiam que a gente tinha um líder popular que conseguiu acabar com a fome no país e que era muito articulado mundialmente. Então esse foi um período bacana, quando a gente tinha o governo Lula, porque ele levou uma visão positiva, mas enfim, o que se sabe do Brasil é muito pouco. A gente não tem ilusão de porque a gente é uma grande democracia no mundo, o mundo sabe quem a gente é. Então, é bem folclórico essa situação brasileira vista do mundo hoje. Mas na região, ou seja, na América Latina, é alarme. É um completo... As pessoas estão olhando isso porque sabem que serão o próximo alvo. E não digo só a questão da Venezuela, porque obviamente existe um receio muito grande do que vai acontecer, e a gente também deveria ter um receio muito grande pelo que vai acontecer, porque é muito bonito, é muito populista falar, vamos mandar tropas invadir a Venezuela. Só que, como o Haddad pontuou na entrevista que ele concedeu no Roda Viva, quem está falando isso, ou seja, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, esse monte de gente estúpida, não tem a menor noção do que é a Venezuela. A Venezuela tem um exército muito mais forte que o nosso. A Venezuela tem milhões de pessoas no exército. A gente vai entrar em guerra com a Venezuela, a gente vai mandar nossos jovens morrer na Venezuela a custo de quê? Uma guerra que não é nossa. Troco de quê a gente vai fazer isso? Então é uma grande bobagem. Mas fora isso, os outros países, se a gente pega Argentina, Bolívia, Chile, Equador, os setores democráticos desses países olham com profundo alarme, porque os países que vão ter eleição nos próximos anos, ano que vem, ou assim, no período próximo, estão olhando e pensando como a gente vai fazer frente a isso, porque o Brasil é obviamente um laboratório, é uma experiência que está sendo feita muito bem sucedida dessa questão de fake news. E se isso está acontecendo no Brasil, que tem estrutura, que tem todo esse olhar do mundo, que, enfim, supostamente era uma democracia consolidada, né, apesar do golpe que a gente teve, tudo isso, mas teve o golpe e muita gente achou que isso foi um processo, porque era parte, porque é previsto na Constituição. Muita gente minimizou isso mesmo fora do país. Só que agora, com o que a gente está vendo, vivenciando, as pessoas me ligam de fora para entrevista, pedindo análise, e a pergunta é como isso chegou no ponto que está. Porque o que acontecer aqui vai com certeza se espraiar para os outros países. Se a gente tiver, de fato, esse governo nazista, fascista no Brasil do Bolsonaro, a grande chance de a gente ter uma grande onda de fascismo na América Latina. Porque é isso, são países em que o que acontece em um reflete no outro. Porque a gente é uma região que, por mais que muitos ainda achem que a gente está apartado, a gente não está apartado. Lembremos que primeiro ocorreu um golpe em Honduras, depois no Paraguai e depois finalmente no Brasil. Então as coisas elas caminham juntas, né? A ditadura, ela era coordenada entre os países, a integração entre as ditaduras existiu, foi muito real. Entrega de pessoas, de militantes. Então é isso, tudo está muito coordenado. Então é isso que você coloca da questão do Chile, eu não tinha esse dado. Que já vem então o cara da extrema-direita chilena visitar Bolsonaro para aprender umas táticas para aplicar lá. Então, assim, é bem alarmante. Falando nisso, acabamos de receber um comentário aqui de Andrés Leopoldo Cabageiro, desde o Paraguai, Fuerza Pueblo Brasileño. Haddad. Obrigado, enfim, pra você ver que o pessoal está acompanhando. Los hermanos acompanhando. O pessoal está acompanhando, ó. Eu acho que
É bem interessante a recepção, né, como as pessoas de fora do Brasil têm visto esse processo todo, e a sensibilidade lá parece que tá maior do que daqui de dentro, né? As pessoas lá de fora, inclusive veículos como The Economist, né, que é um veículo liberal, né, um jornal, uma revista, né, uma revista liberal, que, ou seja, está ligado às ideias tanto do liberalismo econômico quanto do liberalismo moral, mas a questão é um veículo de direita, não é um veículo de esquerda, se pronunciou contra, né, e ainda traz o risco de que é um Bolsonaro, esse personagem, para a democracia do Brasil, para as instituições brasileiras, né. Para se ter uma ideia, o apoio internacional que a campanha desse Bolsonaro teve foi do líder, né, da Ku Klux Klan, que eu não sei falar direito, mas olha o nível de apoio, né, que ele ganha. E tudo isso não faz as pessoas refletirem sobre, né? As pessoas acham, só vai ser mais uma eleição, daqui 4 anos se não dá certo a gente tira ele. Ele não vai fazer isso. Não conseguiram tirar nem o Temer, vão tirar o... Pelo amor, né? Então, o risco da democracia, porque essa questão, o debate, né, o debate público, debater sobre diversas questões é possível em um ambiente democrático. Em um ambiente não democrático não é possível debater sobre nada, né? A existência de esquerda, direita, centro, pensamentos mais diversos, ela só é viável, toda essa coexistência em democracias, né? Um regime totalitário fascista, ele tem a tendência da eliminação do diferente, né? E pegar uma ideia única, né? De brasileira, família brasileira, né? Tipo Dória, assim, família tipo brasileira, né? Família brasileira, e aí é pego numa grande orgia. Uma grande dorgia, né? Piada horrível. Horrível, mais horrível que a piada, só o vídeo mesmo que ficou. Que bosta. Tem um detalhe importante, né? Que eu acho que a gente tem que começar a mudar o nome também que a gente fala certos termos. Porque às vezes a gente acaba pegando emprestado aí da mídia tradicional alguns termos que não explica bem. Por exemplo, a gente às vezes fala muito fake news, porque é um termo que está em voga agora e tal. Mas na verdade, assim, é propaganda enganosa, que é uma coisa tipificada. Né? Não, é pior que mentira, é propaganda enganosa. Isso é um crime previsto em lei. Então a gente acha que tem que começar a dar o nome certo, porque quando a gente fala, olha, existe uma propaganda enganosa sendo feita para milhões de pessoas às vésperas da eleição, a gente está falando de um tremendo crime. A gente não está falando só de notícias falsas, uma mentirinha que contaram por aí, um boato que soltaram por aí. A gente está falando de uma coisa sistematizada, de enviar propaganda enganosa, num sistema de guerra eleitoral, declarando guerra, né, ameaçando todo mundo, atacando pessoas que estão panfletando na rua, atacando pessoas que estão fazendo atos, protestos. Então, assim, acho que a gente tem que dar um nome, é ameaça, é propaganda enganosa, a gente tem que procurar os termos corretos, porque às vezes a gente põe certos termos que quem ouve do outro lado, de repente, sei lá, uma senhora, alguém que não é ativista, que não é jornalista, alguém que não é muito esclarecido, não vai entender o que é fake news. Né? É uma palavra estranha para a pessoa. Então, acho que a gente tinha que batizar como propaganda enganosa. A gente também tinha que colocar com muita clareza que Bolsonaro e o Corruptonaro, né? Chamando ele de Corruptonaro agora, depois desse escândalo, para mim é o nome que mais se adequa. O Corruptonaro, ele não é de direita, no sentido estrito do termo de direita. Ele é uma mescla de fundamentalismo evangélico com uma espécie de fascismo militar. Entendeu? É uma análise que a gente faz. A gente tem que ter muito claro isso daí, que a própria direita já está brigando, né, entre si, ou seja, muitos elementos da direita estão começando a falar, opa, isso aqui está ficando esquisito. O FHC foi um dos primeiros, né, que é um cara, vamos dizer assim, centro-direita, né, aquela extrema-direita, mas tem muitos de direita liberal, que às vezes até são um pouco mais extrema-direita, que também não concordam com o totalitarismo, não concordam com o nazismo, com o fascismo, que é o caso dessa mistura de fundamentalismo com fascismo que encarna o Bolsonaro, né? É uma espécie de sincretismo brasileiro. E eu acho que essa coisa que a gente já comentou, né, que vão se criando essas notícias falsas invertidas, elas também parecem muito com propaganda de guerra. E isso daí é um negócio que acho que a gente já vai depois dar um pouco mais de voltas, né? Mas voltando à pergunta, perdão que eu me estendi um pouco. A gente tem tido
alguns fatos marcantes, né? E a gente, nessa guerra de propaganda enganosa, uma das propagandas enganosas distribuídas também com milhões de mensagens através do WhatsApp, que chegou para mim, inclusive, é de que na Bolívia estariam perseguindo e proibindo religiões evangélicas e que essa lei seria implantada aqui no Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. E é um negócio que teve muito eco nos setores evangélicos, tanto que um amigo evangélico me enviou isso. E, obviamente, isso é uma dessas mensagens segmentadas, né, para certos grupos. Então, aí levanta a bola. Vocês acham que é só bravata do Bolsonaro? Ele vai realmente, como ele já prometeu, vai atacar a Venezuela e vai atacar a Bolívia por conta dessas... com esses pretextos, sendo que, na verdade, é porque são governos de esquerda que tem lá nesses dois países, né? Ou vocês acham que é só bravata? O que vocês acham com relação a essas ameaças militares que o Bolsonaro andou fazendo nos últimos dias, sobretudo no último domingo? Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. A primeira é, eu vi um vídeo muito bom falando disso, que é o seguinte: ninguém que está aqui, exceto uma quantidade pequena de pessoas que estão no Brasil e são venezuelanos, ninguém vota na Venezuela, entendeu? Então o problema da Venezuela é um problema dos venezuelanos. O máximo que o Brasil pode fazer é prestar solidariedade, é ajudar com, enfim, mandar alimentos. O problema da Venezuela é um problema da Venezuela. O problema da Bolívia, se isso de fato fosse verdade, seria um problema dos bolivianos, para os bolivianos resolverem. Ficar usando outros países como bode expiatório é uma tática para tirar o foco da campanha no Brasil. Então, quando as pessoas estão falando o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela, hoje é Venezuela, já foi Cuba e sei lá que outros países, isso é uma grande bobagem. O que o Bolsonaro vai fazer é transformar o Brasil numa Argentina. Sabem como está a situação da Argentina? O tanto de desemprego, o tanto de pessoas morando na rua. O salário mínimo deles caiu para quase a metade do que valia antes. A inflação, o dólar está altíssimo. Então, isso é que o Bolsonaro vai fazer. Vamos comparar a questão econômica do país. O Brasil já foi governado pelo PT e o Brasil não virou nenhuma Venezuela. O Brasil já foi governado pelo PT e não virou Cuba. Cada país com a sua história, com a sua realidade. Agora, o governo do Bolsonaro quer fazer uma liberalização tremenda para transformar o Brasil, se for uma Argentina, ainda não é tão ruim. Mas, na verdade, com essa proposta de liberalização do porte de armas, de colocar os brasileiros nessa tremenda polarização, quem fez isso não foi o PT, minha gente. Quem está fazendo isso é o Bolsonaro. Ele conseguiu destruir famílias, conseguiu destruir amizades, porque incutiu pensamentos fascistas, racistas, de extermínio de grupos sociais. O PT nunca falou de exterminar grupo nenhum. E o Bolsonaro está falando que vai metralhar a petralhada. Metralhar, é matar a petralhada. Que vai botar todos os vermelhos na cadeia. Se o Bolsonaro e o Haddad, numa disputa, o Haddad tem, sei lá, 40% de votos, isso é 40% do país. Ele vai botar 40% do país na cadeia, vai matar 40% do país que é vermelho. Isso é uma loucura. Então, na verdade, ao invés de estar falando de Venezuela, a gente devia estar falando de Síria, porque isso aqui vai virar uma guerra civil. Imagina a situação da Síria hoje, que é compatriota matando compatriota. É irmão matando irmão, numa guerra que é completamente manipulada desde fora. Manipulada pelos Estados Unidos, por potências que têm interesse em petróleo. A palavra tem que ser dita. O Brasil é rico em petróleo. A Petrobras está sendo fatiada e vendida. Quando a gente fala, o petróleo é nosso, não vem da Petrobras, já estão vendendo a Petrobras. É isso que o Temer está fazendo. É isso que o Bolsonaro vai fazer. Então, assim, essa história de Bolívia e Venezuela, cortina de fumaça completa para falar bobagem e para tirar o foco do que realmente importa. Sobre isso ser, que é o segundo ponto, sobre isso ser uma bravata, eu acho difícil que as pessoas consigam acreditar nisso. Porque, assim, uma coisa é, vou criar 1 bilhão de empregos no Brasil. Vai ter emprego até para quem vem de fora, eu vou empregar cachorro, vai ter emprego para todo mundo aqui. Bravata, ele não vai fazer isso, imagina que ele vai criar tanto emprego. Todo mundo que estiver no Brasil vai ganhar uma arma, eu vou dar uma arma para cada cidadão no Brasil. Porra, ele não vai criar uma arma para dar uma arma para todo mundo, como é que ele vai tirar dinheiro para isso? Isso é uma coisa, é dizer, putz, não tem como fazer, o Congresso não vai deixar, tem que aprovar a lei, isso é uma coisa. Mas as coisas que ele está falando já estão acontecendo, porque
tem uma coisa muito interessante da época da ditadura, eu não vou saber reproduzir aqui os personagens corretos, eu acho que era Geisel, que era o seguinte, quando teve o AI-5, então um colaborador do governo chegou para o presidente e disse, veja, o problema, presidente, não é o senhor, porque o senhor eu tenho certeza que não vai sair perseguindo as pessoas, matando as pessoas e torturando as pessoas. O problema é o guarda da esquina. E o que aconteceu na ditadura? Foi exatamente isso. A gente tem um monte de pessoas que a gente sabe que desapareceu, mas quantos indígenas foram mortos? Quantos negros na periferia, ou, enfim, brancos também na periferia, que eram pessoas pobres, que morreram, desapareceram e foram jogados no cemitério de Perus e morreram, a gente não sabe mais quem é, porque a família deu como desaparecido e a gente não consegue sequer computar essas pessoas. Então, assim, quantas pessoas morreram por causa do guarda da esquina? E o que a gente está vendo hoje é o guarda da esquina. Porque os seguidores do Bolsonaro estão se sentindo, antes dele ser eleito, com aval para matar, para perseguir, para ameaçar, para pichar suástica em igreja, para pichar teores racistas em faculdades. Então, como é que a gente vai acreditar que isso é uma bravata que ele não vai fazer? Ele vai fazer, porque já está sendo feito. Então, não tem nada disso de, ele não tem força para fazer. Como ele não tem força para fazer? Todos os seguidores dele se sentem completamente empoderados para fazer exatamente o que ele está falando que vai ser feito. E aí eu queria Exasperei um pouco aqui. Não, tranquilo. Eu queria aproveitar e enganchar isso, já também comentar um pouco, perguntar, né? Que além dessas ameaças, tem acontecido uma série de ataques concretos, reais, e inclusive 3 deles foram letais, ou seja, as pessoas estão sendo mortas, estão sendo estupradas, estão sendo atacadas, não só pelo discurso de ódio, mas pela incitação, que é bem diferente. É um discurso vazio do que, olha, vamos para cima, ataquem eles e tal. O que você acha disso, Vinícius? Como você tem visto esses ataques? Assim, que leitura você faz isso? Olha, como a Vanessa pontuou, essa questão da ditadura militar, essa questão do guarda da esquina, essas instituições que se mantiveram, mesmo com o fim da ditadura, por exemplo, a Polícia Militar, com todo o seu modus operandi, né, continua, né, praticando todo tipo de atrocidade nas periferias das grandes capitais do Brasil. Né? Ou seja, mesmo com o fim de uma ordem institucional que garantia aquilo, ainda se manteve isso. Né? Ainda a gente sabe que existe prática de tortura nas comunidades, a gente sabe que pessoas são torturadas, a gente sabe que pessoas são mortas porque simplesmente o sujeito com a farda achou que deveria fazer aquilo sem nenhuma necessidade de nem defesa dele, ele simplesmente matou porque achou que devia matar. E isso é uma prática sistemática. Imagine quando o Bolsonaro liberar a licença para matar. Ele quer que os policiais tenham uma licença, ou seja, não sejam responsabilizados por isso. O que vai aumentar muito mais. Essas pessoas, os grupos de pessoas que foram mortas recentemente, né, no caso foi um senhor negro e 2 travestis, né? E é um grupo que, se a gente for olhar as estatísticas, né, do IBGE, as estatísticas dos institutos médicos legais dos estados, nós vemos que existem grupos que têm uma tendência maior, já por questões históricas, sociais do Brasil, a serem vítimas de violência. O que nós vamos ver é um acirramento da uma violência, de grupos que sofrem mais violência. A gente sabe, por exemplo, que pessoas trans e travestis vivem uma média de 40 anos, né, que, ou seja, quase metade da expectativa de vida do Brasil, pessoas que 90% já estão no mercado, a gente poderia, uma palavra um pouco melhor, prestam serviços sexuais, né, estão nesse mercado da prostituição, ou seja, estão sendo vítimas de todo tipo de violência. São grupos que são mais frágeis e que quando esse cenário, com todo esse cenário, vão sofrer mais perseguição ainda. Né? Pessoas que se sentem autorizadas, são pessoas que foram mortas aos gritos de Bolsonaro, né? Importante destacar, que é uma morte política também. Sim, não foi uma coisa aleatória. Ou seja, sujeitos que vão se sentir ainda mais, como a Vanessa disse, com autoridade, com legitimidade. Muito das questões da Alemanha nazista, nos tribunais, e muitas das discussões que foram feitas sobre as pessoas que mataram judeus, e não só os judeus, como tantos outros grupos, eles falavam que apenas obedeciam ordens. E será que essas pessoas daqui a 20 anos vão falar a mesma coisa? Eu não sabia o que estava fazendo, estava apenas obedecendo ordens? É uma discussão. Como que vai ser a reflexão daqui a 50 anos? Né? Estava apenas obedecendo ordens. Não sabia que ele era aquele... pensei que era um mito, né? E aí, felizmente, vai estar demais. Mito da carochinha, né? Corruptonarinho. Mas essa coisa das ameaças e dos ataques, eu acho que é importante destacar, assim como também
importante a gente destacar que a resistência a esses ataques, a essas ameaças, a toda essa tentativa de intimidação e essa guerra suja, ela também começa nas pequenas coisas, né? Ou seja, a gente vai repassar aqui uma lista de atos antes de acabar o programa, né? Que vai ter toda essa semana. A gente tem participado de muitos desses atos, está tendo atos, pelo menos aqui em São Paulo, praticamente todos os dias, inclusive mais de um ato por dia, né? A gente está brincando que a gente está sentindo até na Argentina, de tanto a movimentação que está acontecendo, que é uma coisa interessante também, nem tudo está perdido. Eu acho que o momento pede para a gente também colocar atenção nessas pequenas coisas, porque eles ganham da gente quando eles conseguem realmente nos intimidar e tirar a nossa moral, tirar a nossa esperança, tirar nosso futuro, né? Então eu queria primeiro perguntar sugestões, né? O que vocês sugerem de pequenos atos de resistência, as pequenas coisas, e dos atos, que aconteceu uma série de atos, né? Teve o ato do Mestre Moa, que a gente esteve participando bem ativamente desde o 4V, inclusive na organização desse ato, com homenagem ao Mestre Capoeira que faleceu. Teve o ato da Priscila, que foi uma dessas mulheres trans que foi assassinada recentemente. Ontem teve o ato no Tuca, né, com artistas pela virada. Hoje teve outro ato na frente do Teatro Municipal, eu tive lá também, vários artistas circenses cantando no Rio, ou seja, no Brasil como um todo, tendo uma série de atos. Mas eu queria perguntar para vocês o que vocês estão sentindo desses atos, se é que vocês foram alguns e tal, né? E essas pequenas coisas, como é que a gente pode começar a resistência? Eu acho que a batalha ainda está sendo travada. Embora que a gente, sei lá, talvez um discurso um pouco inflamado por essa questão de tanta de violência que a gente está sofrendo, porque é claro que, como seres sensíveis que somos, a gente sofre com o que está acontecendo, porque eu vejo no Mestre Moa um semelhante, eu vejo no Mestre Moa um irmão que foi morto, perdeu a vida, é fatal, não é uma coisa que, depois a gente resolve, a gente tira, depois a gente vai ver, cara, ele está morto. Como Priscila e Luana, como Priscila foi morta, ou seja, como essas pessoas foram mortas. Uma mulher teve uma suástica tatuada na barriga, a marca fica, a marca vai ficar para ela gravada na pele dela. Isso não tem como apagar. Então, embora isso nos doa, então a sensação que se tem entre nós, que estamos nesse campo de resistência, que estamos nesse campo democrático, é de muita dor e de pesar de tudo que a gente está vendo. Mas eu também sinto uma grande resistência e uma grande energia pela virada. Então, as pesquisas mostram alguns dados que são um pouco deprimentes. Mas as pesquisas erraram no primeiro turno. As pesquisas erraram em todos os estados quase. Poucos estados que elas acertaram. As pesquisas, elas mostram uma tendência, mas as pesquisas, elas também são tendenciosas. Elas mapeiam determinadas atitudes e não mapeiam outras. Então, elas acabam influenciando o jogo eleitoral, né? Em determinada medida, quando você olha e fala, eu não vou votar em quem vai perder. Tem muita gente que pensa assim ainda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que dá pra virar. Eu acho que tem muita gente empenhada nisso. É muito bonito coisas que eu tô vendo de amigos que não são petistas, longe disso, que são críticos, inclusive, ao partido, mas que estão engajados, empenhados em sair pra rua e conversar com as pessoas para virar votos, para mudar votos. E aí aquela coisa, se cada um vira um voto, a gente já é mais da metade. Então, eu acho que é isso, que cada um que esteja minimamente sensibilizado com tudo que está acontecendo, para além da questão do Haddad. O Haddad, ele transcende um pouco, aliás, nesse momento ele transcende completamente o PT, né? Ele já é muito maior que o PT, por essa questão de que ele representa realmente a democracia. Mas o Haddad, dentro do que é o PT, ele é uma das pessoas mais abertas aos outros espectros da política. Então, inclusive, ele tem diálogo com o PSDB, ele tem diálogos com muitas áreas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo quem não é petista, dá o voto de confiança. Porque depois da eleição, depois que passar dessa coisa toda,
a gente consegue fazer um governo de coalizão, entende? Ou seja, de aparar as arestas, de fazer autocrítica, de ver como é que a gente leva esse país para frente, como é que a gente caminha, enfim, e como é possível fazer de uma maneira democrática. O ódio que está sendo alimentado, para além dessas monte de mentiras que incutiram na sociedade, é um ódio que está colocando irmão contra irmão, que está colocando família, que está colocando tio contra sobrinho, pai contra filho. Então, enfim, votem pelo amor. Não votem pelo ódio. É isso. Onde eu estudo, né? Estudo na Unifesp, estão fazendo paralisações, estão conversando com as pessoas do bairro, fazendo toda uma questão de conscientização. Eu acho isso bem relevante, bem importante. Existem muitas pessoas, né? Como a Vanessa pontuou, né? PSDBistas que sempre votaram historicamente em sua vida em outros partidos, nunca votaram no PT, mas vão votar, não no caso do PT, mas por conta desse projeto democrático. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Conversar com essas pessoas, que são pessoas que têm interesse na democracia, que pessoas que são de direita, mas veem, né, a democracia como um sistema que deve ser acreditado, buscado, e se tem problemas aperfeiçoado. Eu acho que nós devemos conversar com nossos familiares, nós devemos conversar com os nossos amigos, mas nós devemos também... eu tenho amigas minhas, amigos meus que estão em uma situação mental muito delicada. Eu acho que se essas pessoas elas tirarem as suas vidas, se essas pessoas fizerem alguma coisa que pode acontecer, né, é um cenário difícil. Então eu acho que nós devemos conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, conversar e buscar fortalecer e ajudar em todos os sentidos. Como que vocês estão? Faz tempo que eu não falo com você. Dependente do resultado, nós vamos continuar batalhando para um mundo melhor, para um mundo mais justo. Nós vamos continuar trabalhando para um mundo que as pessoas possam se alimentar, que as pessoas sejam alfabetizadas, que as pessoas tenham direitos iguais, independente de questões de gênero, de sexualidade. Porque o sonho é muito maior do que não é qualquer bolsonarinhozinho que vai impedir, que vai derrubar os nossos sonhos. Nós devemos acreditar sim numa sociedade mais justa. E isso não vai parar o campo progressista. O campo progressista vai continuar. E as ideias elas não ficam limitadas num tempo, num ano, num ciclo eleitoral. As ideias de justiça, de igualdade, elas se perpassam. Isso vai ser muito maior. Independente do resultado, nós temos que ter essa ciência. Muito bom. Tem uma pergunta meio atrasada aqui, que é do Ricardo Aguiar Pacheco. A pergunta é essa: como chegamos a esse nível de mentiras? A esse ponto de descrédito da informação e de amplificação das redes sociais? Eu acho que a gente respondeu, né? Acho que se você voltar um pouquinho o programa, você vai observar, acho que essa rede de propaganda enganosa massiva, né? Através de spam para milhões de pessoas via WhatsApp, via SMS, podem explicar um pouco, né, como gerou um pouco esse desequilíbrio informativo e essa guerra suja eleitoral que a gente está se referindo aí, né, que é uma etapa inicial de algo que hoje em dia se chama guerra híbrida. E a gente vai encerrando o programa, que a gente já está aqui estourado da hora, a produção já está aqui brigando com a gente. Eu queria deixar aqui alguns recados dos próximos atos que enviaram para a gente divulgar. Queria também me somar, né, nessas falas de que a resistência começa, às vezes, conversando com a pessoa no cabeleireiro, no boteco, dentro do ônibus, dentro do metrô. Inclusive, a gente está organizando grupos para fazer conversas, né? A gente está indo todos os dias dentro dos metrôs, dos trens e dos ônibus. É um grupo já de mais de 60 pessoas aqui em São Paulo. Tem gente agora se organizando em outras cidades também, para conversar. Porque hoje em dia está muito virtual a coisa, as pessoas já não se falam, né? Então, quando você começa a explicar para as pessoas dentro do ônibus, a gente teve essa experiência hoje. Olha, você viu que a Igreja Universal está organizando uma milícia? O pessoal, nossa, como assim? Pesquisa aí, Gladiadores do Altar. Ela entra lá, pesquisa no Google e vê, né, aquele exército do Edir Macedo entrando dentro da igreja e fala, ó, isso aí com o apoio do Bolsonaro, se a gente não cuidar disso daqui vai virar uma guerra. As pessoas se assustam e começam a mudar de voto. E as pessoas começam não só a se assustar, mas a criar consciência do perigo real que a gente está sofrendo, né? E muitos, por exemplo, desses casos de ataque, de coisas, as pessoas não ficam nem sabendo. A gente teve, por exemplo, recentemente, acabou de chegar a informação hoje, de um professor que se suicidou, porque ele não queria ver a ditadura de novo. Entendeu? Um professor de história, geografia e tal, acabou de chegar. Então, assim, é um número de histórias muito bizarras, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, mas ao mesmo tempo não ficar preso nisso, ou seja, a gente precisa levantar a moral, a gente precisa conseguir dar uma energia boa e transcendente, como foi falado agora mesmo,
e apostar no futuro, né? Criar redes de proteção com pessoas de confiança, né? Mudar as rotinas um pouco aí para também se preservar dessas ameaças, desses ataques que são reais. A gente não deveria subestimar esse pessoal, eles são nazistas, né? Enfim, e começar a criar outros mecanismos. Então, alguns atos que vai ter essa semana aí para a gente ainda tentar virar até o domingo as eleições, né? Vai ter o ato pela virada da democracia com Haddad, Manoel e Boulos amanhã, quarta-feira, às 17 horas, dia 24 de outubro, no Largo da Batata, tá? Quarta-feira, a partir das 17 horas. Amanhã, a partir das 6 horas, vai ter um ensaio de protesto com a Cia das Artes, na Rua do Curtume, na Lapa, às 6 da tarde. Depois, na sexta-feira, vai ter mais um ato, acho que se eu não me engano, 17 horas, na frente do Teatro Municipal, parecido com o que teve hoje, com a chama Arte pela Democracia. E no sábado vai ter a arrastão dos blocos pela democracia no Largo do Arouche, dia 27 de outubro, sábado, no Blocos pela Democracia no Largo do Arouche. Tem uma série de eventos rolando, acompanha o 4V, o Diálogos do Sul, Opera Mundi, Presença. Você vai poder estar se informando desses atos, caso você queira participar de algum. E vamos conversar com as pessoas, né? Vamos tentar virar esse jogo aí até domingo. E se não virar, aqui tem uma última coisa importante. Se não virar o jogo, vamos trabalhar até o último minuto para não virar. Pra virar, entendeu? Pra virar o jogo. Vamos trabalhar até o último minuto para virar o jogo. Mas, caso, enfim, né, a gente não consiga por algum motivo, não vamos legitimar o governo nazista de nenhuma maneira. Um governo oriundo de uma fraude imensa, justamente, declarada e nítida. E era isso que eu ia falar. E a gente tem muitos elementos, e eu acho que até antes da eleição a gente já tem que ir levantando todos eles, fazendo uma lista com todos esses fatos, né, para elencar por que deveria se caçar a chapa do Bolsonaro e por que se deveria chamar novas eleições, inclusive antes mesmo de acabar essa, né, que a gente está vendo aí que os tribunais estão reféns dos generais, mas enfim, não podemos legitimar. Uma coisa é legalizar, né? Outra coisa é legitimar. Pode até ser legal, mas não vai ser legítimo de nenhuma maneira. A gente não deve legitimar esse governo de forma nenhuma. É isso, tamo junto. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vanessa. Obrigado que assiste.